ver só? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Alameda é assim, ó, alarido no raial quando Deus fala. É assim que a gente faz, né? Então, 2 Crônicas 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícias a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Podeis assentar, irmão. Crise, nós vamos falar como vencer as crises. Esse é o nosso tema desta manhã. Como vencer as crises da vida. Nós simplesmente olhamos para a crise e ficamos vendo, observando os estragos que ela produz. A crise, ela fragiliza a família. A crise, ela até provoca separação conjugal. A crise, ela produz, às vezes, revolta nos filhos menos maduros na fé. A crise, ela pode afastar pessoas de Deus, pode tirar pessoas da convivência, da comunhão dos santos na igreja, porque o justo pode chegar a pensar que Deus o abandonou, que Deus não se importa com ele, e muitos chegam ao ponto de deixar a casa de Deus, de abandonar a comunhão dos santos, de deixar o Senhor. Mas precisamos desenvolver uma nova perspectiva, uma nova visão da crise. Por exemplo, a crise no Brasil simplesmente é olhar o desemprego? A crise conjugal é simplesmente olhar o que um e o outro faz ou deixa de fazer? Não. A crise, ela precisa ser avaliada por uma perspectiva de sua causa. Por onde ela entrou? Por que ela chegou? Existem crises normais. Não é? O nosso organismo enfrenta a crise. Quer ver uma crise do organismo? Você come demais e o organismo fica em crise. O que fazer com tanto alimento dentro do seu estômago? E aí você começa a ter algumas disfunções intestinais, crise. E aí você fala assim, poxa vida, eu poderia ter comido menos. Mas tem momentos em que nós gostamos tanto da comida, que a gente coloca um pouquinho mais, e aquele pouquinho mais vai fazer mal. A crise chega. Nesse caso aqui de Jeosafá, nós olhamos um rei, um dos reis mais bem-sucedidos do reino de Judá. O reino de Israel ainda estava presente, com o rei Acabe. Não é? Quem aqui já ouviu falar do rei Acabe, da rainha Jezabel? Então, o rei de Israel, o reino de Israel, estava sendo governado pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Jeosafá está no reino do sul, no reino de Judá. Esse é o reino que está ainda debaixo da bênção de Deus, está vivendo as promessas do Senhor. O reino de Israel é o reino da rebeldia. O reino de Israel, o reino de Judá, o reino da promessa. O reino ainda está debaixo da bênção das promessas do Senhor. Que estava ainda vigorando o descendente de Davi no trono. E aí Jeosafá está governando, e um reino poderoso, próspero, muito próspero. Ele prosperou muito, ele começou muito bem. Ele estabeleceu juízes. Ele mandou os levitas em todas as cidades
de Judá e até algumas de Efraim, que também é um reino do norte de Israel, para ensinar a lei do Senhor. E quando ele fez isso, o povo despertou novamente para Deus, o temor do Senhor voltou aos corações, e a nação de Judá prosperava, progredia, crescia. E a Bíblia diz que os povos temiam a Deus e temiam o reino de Judá. Então o reino estava muito bem. Mas aí surge assim, que vieram nações que se agremiaram, elas se uniram, nações poderosas. Segundo alguns estudiosos, nós não temos, irmãos, como mensurar muito número. Existem muitas discussões sobre números quando se fala números de exércitos. Por exemplo, se você for enumerar alguns reinos de Judá, eu cheguei a enumerar 1.080.000 homens valentes para pegar a espada. Esse exército que atacava agora o reino de Judá, segundo estudiosos, chegava a 1 milhão. Irmãos, imagine 1 milhão de soldados, cavalos, carros e soldados, não é? Que vão a pé com aquelas lanças, cercando, aproximando. É um formigueiro, um enxame de gente. E aí chegam os atalaias, está vindo uma grande multidão, os meunitas, os do Edom, e vem essa multidão toda atacar. E aí ele vai reagir dessa forma, convocar o povo à oração, convocar o povo para o jejum, convocar o povo para buscar a Deus. Mas é simplesmente fazer isso? É simplesmente fazer isso? Quando uma crise chega, é só orar? Esse é o foco que eu quero hoje, obviamente, construir nesses poucos minutos. É simplesmente orar? Eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, é simplesmente orar? Eu estou enfrentando uma crise financeira, é simplesmente orar? Eu estou enfrentando uma crise na minha família, é simplesmente orar e jejuar? Não, irmãos, antes de começar a orar, ou junto com a oração e o jejum, eu preciso pedir a Deus discernimento para entender por onde essa crise chegou, qual foi a brecha que eu dei, que atitude eu tomei, que afastou Deus, porque a crise é a ausência de Deus muitas vezes, nem sempre, mas a crise às vezes vai sinalizar uma ausência de Deus da nossa vida, uma ausência de Deus da nossa casa, uma ausência de Deus do nosso casamento. Eu preciso discernir por onde Satanás está encontrando uma brecha para atingir a minha vida, o meu casamento, a minha família e a minha fé. E aí, vamos então estudar com o rei Josafá. Se você abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, eu preparei o esboço por causa das células, mas eu vou conversar com vocês mais liberalmente. No capítulo 17, diz que o reinado de Josafá era muito próspero. E olha, como é que começa o capítulo 17? Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Ele venceu, ele tomou cidades do reino do norte de Israel, e ele se tornou muito próspero. Veja verso 4 do capítulo 17. Antes buscou ao Senhor, o Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, segundo as obras de Israel. Não segundo as obras de Israel. Verso 7. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Verso 8. Os levitas. E ele foi, verso 9, ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei, ou seja, ele foi ensinando. Olha como é que ele começou a reinar. Verso 10, então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá. Quando uma família, quando um casamento, quando um crente, quando uma pessoa decide buscar o Senhor, decide estudar a sua palavra, decide obedecer a sua palavra, a Bíblia diz que o temor do Senhor vem no seu coração, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quando nós andamos sem sabedoria, nós não tomamos decisões erradas.
E as decisões erradas é que traz o caos, traz as decepções, traz as desilusões, trazem perdas para a nossa casa, para a nossa família. Decisões inconsequentes. Mas, irmãos, Satanás é muito sutil. Vocês lembram lá, eu vou pregar muito breve também sobre Balaão, Balaque, quando Balaque convida Balaão para amaldiçoar o Israel, e ele falou assim: eu não posso, Deus não deixa. Ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele deu conselhos para Balaque. Como fazer para que Israel pudesse enfraquecer e Deus abandonar Israel. Você está bem. Você está indo bem com Deus, você está crescendo, mas Satanás, ele sabe o seu ponto fraco, ele sabe o seu ponto vulnerável, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe a sua ganância, ele sabe aonde os seus olhos estão, e é nessa área que ele vai te atacar. E ele vai minar suas forças, ele vai enfraquecer você, ele vai levar você a ter um relacionamento que vai entristecer o coração de Deus, impossibilitando Deus de abençoar a sua vida. E aí o que Satanás faz? Josafá muito bem, crentão, família bem, o seu filho Jorão. Irmãos, Jorão, filho de Josafá, vai se tornar o rei, o único rei da Bíblia, que a Bíblia diz assim: e morreu Jorão sem deixar saudades de si. Você já imaginou ter um filho que ao morrer não deixa saudade de ninguém ou para ninguém? Um homem guerreiro, um homem de Deus, valoroso. Eu quero que você preste atenção nisso, meu amado, minha amada. Um filho pode trazer tanta desgraça que ele pode trazer a ausência de memória dele sobre a terra. Josafá, homem de Deus, mas ele permitiu o seu filho casar-se com a pessoa errada. O filho dele, Jorão, olha o verso 18, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas, glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ou seja, ele tinha um filho, casou com a filha de Acabe, que era a filha de Jezabel. Quem é Jezabel? Uma bruxa. Por falar em bruxa, amanhã se comemora o que nos Estados Unidos e boa parte do mundo? Dia das bruxas. E aí você enfeita o seu filho com essas máscaras, com essas roupas esquisitas, e quer que Deus abençoe seu filho. Halloween, até o Google sabe. E o Google não é crente, mas está a serviço de Deus. Ele diz o que é verdade, o que está aí. O Google diz o que é Halloween, que é uma festa mística, que surgiu lá com os celtas, onde eles acreditavam que 31 de outubro, meia-noite de 31 de outubro, é o encontro dos dois mundos. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, na noite de Halloween, as pessoas lá, os celtas, acreditavam, acendiam uma fogueira na montanha, eles se transvestiam, eles se transfiguravam, colocando roupas pretas, máscaras, porque eles acreditavam que os mortos voltavam nessa noite. Então eles colocavam na porta ou nos portais das casas uma guirlanda. Guirlanda é coroa de flores que se coloca sobre os caixões. Então você logo subentende que guirlanda ou coroa de flores é um culto aos mortos. E você faz isso lá no Natal, na porta da sua casa. Coloca uma coroa, uma guirlanda na sua porta. Sabe o que você está dizendo com isso? Bem-vindos mortos. Só que morto não volta. Quem volta no lugar do morto é um demônio. Se você está cultuando mortos, os demônios têm acesso à sua vida, têm acesso à sua casa e amaldiçoam a sua história. Então, quando você estava abençoando seu filho, se vestindo de Halloween,
você está consagrando o seu filho a um culto pagão, místico, amaldiçoando o seu filho, está dando legalidade para os demônios atingi-lo. E você pensa que é só cultura inglesa. Isso é uma cultura americana, mas não nasceu lá, isso veio lá dos celtas. É só você consultar lá o tio Google. Amém? Você ficou meio assim, pastor, o senhor está muito brabo hoje. Estou irado. Porque o nosso povo peca por falta de conhecimento. Mas no caso da Alameda, não é falta de conhecimento. Pode ser falta de obediência. Pode ser falta de temor a Deus. Porque quando eu temo a Deus, eu penso antes de fazer. Eu penso antes de fazer. Então Josafá, ele casa o seu filho com a filha de Jezabel. E o Acabe não prestava. Se tem um homem na Bíblia que não prestava, esse homem é Acabe. Ele é tão sutil, ele é tão covarde, ele é tão manipulador. Aprendeu com quem? Com a mulher dele. Jezabel odiava o povo de Deus. E ele manipulava Acabe. Preste atenção, marido, nisso que eu vou te falar. Se você já tem muitos anos de casamento, talvez, não sei, só o milagre de Deus pode ajudar. Mas por trás de um homem fraco, tem uma Jezabel. Que manipula, que controla. Mas Deus tem um método de destruir Jezabel. Sabe como? Levantando o sacerdócio de um homem. Um homem valente, um homem guerreiro, que mata o galo na primeira noite. Quem lembra aqui da história do galo? Olha que igreja. Quem não sabe hoje vai ficar sem saber, depois eu conto. Tem que matar o galo na primeira noite. Tem que vencer na primeira noite. Tem que romper. Então Acabe era fraco. E Jezabel manipulou. Conquistou o coração dele, iludiu o coração dele, corrompeu o coração dele. Então Acabe deixou Deus e foi servir os ídolos, os demônios. E aí Jeorão casa com a filha dele. Até aí Acabe então convida Josafá para um churrasco. Muito cuidado com esse negócio, viu? Churrasco. E aí lá no churrasco, na hora da alegria, todo mundo festejando. Aí Acabe falou assim: ó, Josafá, eu estou em guerra lá com Israel. Eu estou em guerra, e você vai comigo, com a Síria, estava guerreando com a Síria, você vai comigo. Aí Josafá, né, naquele momento assim de celebração, irmãos, o momento de celebração é muito perigoso, porque você concorda com muita coisa errada. Você está lá nas festinhas, e você começa a esquecer os seus princípios, e começa a concordar com as coisas erradas. Você pode ir na festa que quiser, mas você precisa lembrar que lá você é filho do rei, você é filho de Deus, você tem princípios, você vive a verdade, você tem temor a Deus, você não vai concordar com as besteiras que se faz lá. O povo de Deus tem que ter mais atitude. Fica aí, Maria vai com as outras, concordando com tudo, não. Aí o Josafá naquele calor, não, tal qual você é, sou eu somos irmãos. Não é não, ele é filho de Baal, você é filho de Jeová. Como é que é irmão? Como é que é irmão? Somos todos irmãos. Não somos não. Para ser irmão tem que nascer no sangue de Jesus, ser lavado no sangue de Jesus. Aí Josafá vai, mas olha o Acabe, olha o espírito miserável de traição. O Acabe fala assim para Josafá, e o Josafá era inocente, bobinho, igual alguns pastores. Aí ele falou assim: ó, Josafá, faz o seguinte, eu vou tirar as minhas vestes reais, e eu vou para a guerra com trajes comuns, mas você mantém as suas vestes reais. Sabe o que ele queria? Que Josafá morresse no lugar dele, porque a Síria tinha combinado o seguinte: esqueça os soldados, esqueça os capitães, esqueça os generais, eu quero só Acabe. Quem é que estaria vestido de vestes reais na guerra? Acabe. Acabe assim: não, Josafá, vai vestido de vestes reais. E os exércitos da Síria, quando viram Josafá, partiram para cima. Mas Josafá era crente, ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor desviou dele o soldado da Síria. E aí um soldado lá, que não tinha o que fazer, pegou uma flecha, vou testar essa flecha, pum, jogou no esmo. Aonde a flecha foi cravar?
no coração de Acabe. Deus não erra. Às vezes ele usa uma pessoa, Deus não erra. Mesmo disfarçado, você pode se disfarçar, Deus não erra. Lá no Halloween, a ideia era, você vai se transvestir, você vai se vestir de máscara, de roupa preta, colocar um capu na cabeça, e então os mortos que virão nessa noite não vão te reconhecer. Por que eles colocavam doces e comida nas portas e uma guirlanda? Porque muitos sabiam que tinham matado gente, tinham traído, tinham feito coisas erradas. Então aquele morto que tinha ido, voltando, ele viria para se vingar. Então aquela guirlanda era assim, paz e amor, morto. Sou de paz, comidinha para você, sacrifícios, oferendas. Quem é que recebe oferendas, meus irmãos? Os demônios. Morto não come. Apesar de você ir lá no cemitério, ter um montão de comida em cima dos túmulos. Josafá, Acabe se transfigurou como aqueles celtas, só que Deus sabe quem está debaixo das máscaras. Deus não se deixa enganar. Você pode vir mascarado para a igreja, você pode se esconder no meio do povo, você pode se fingir, mas Deus conhece o seu nome, sua vida, tudo o que você anda fazendo de segunda a sábado. Ele conhece, Ele sabe tudo. Por isso nós temos que ser crentes de uma vida só. E aí, Josafá volta, Acabe morre, Josafá volta. Mas quando ele volta, o profeta de Deus vai falar com ele. Deveria tu se aliar com o ímpio, aquele que não teme a Deus? Por causa dessa sua aliança, Deus está irado e você vai sofrer as consequências. E as consequências, essa daí. Esse exército poderoso que vem contra ele. Então veja, o que a Josafá precisou fazer? Ele precisou considerar que a crise que ele estava vivendo agora, um ataque do inimigo, uma opressão, uma perda, estava encurralado, porque crise é mais ou menos isso, é viver num beco sem saída. Você olha para a direita, não tem saída, olha para a esquerda, não tem saída, você olha para a frente, não vê escape. Aonde tem escape na crise, irmãos? É para cima. Você tem que olhar para Deus. Mas quando você olha para Deus, o Espírito Santo diz assim, agora comece a olhar para o seu coração. Agora comece a olhar para a sua vida. O que você andou falando durante a semana? Porque muitas vezes a crise de um casamento começa com uma palavra dita de forma sem pensar. Uma escolha, uma decisão. E aí a vaca foi para o brejo. E não volta mais. Então Deus, o Espírito Santo falou assim, olhe para o seu coração, olha o que você andou fazendo. E ele então reconhece, ele pede perdão, ele se humilha, ele rasga suas vestes, e ele vai jejuar e orar, e toda a nação faz o mesmo. Irmãos, é muito lindo, depois você pode ler esse texto em casa, que não vai dar para eu pregar hoje, mas você vai perceber que Deus fala assim, olha, para vocês saberem quem sou eu, vocês não vão tocar em uma arma, vocês somente vão se posicionar, vocês vão me adorar, vocês vão cantar, e vocês vão ficar parados, olhando, e ver o que eu vou fazer. Sabe o que aconteceu com aquele 1 milhão de soldados, irmãos? Não sobrou nada, e o exército de Judá não usou a espada em nenhum soldado inimigo. Diz o texto que eles ficaram postados, cantando, adorando. E no momento que eles começaram a adorar, Deus desbaratou. Como é que Deus fez? Deus colocou um exército contra o outro, porque eram vários exércitos agremiados. Deus colocou um exército contra o outro. Eles se destruíram, se autodestruíram. Ah, pastor, isso é conto da garochinha. Bem, pode ser que você pensa assim, mas é Deus que está falando. Deus que está falando. E aí Josafá vê Deus. Ele vence essa batalha, e depois ele vai morrer, e o seu filho Jeorão assume. Como é que o seu filho vai viver? Veja, o seu filho teve um grande pai, Josafá, homem de Deus, de oração, temente. Mas o seu filho vai viver como quem? Vai viver como Acabe, por causa da sua mulher.
alianças. Alianças. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. As alianças que você tem feito com o pecado podem arruinar a sua vida, destruir seus sonhos e destruir a sua família. E Georão não vive mais do que 8 anos. 8 anos. E morre. Mas antes de morrer, Deus mandou um profeta falar com ele. Senhor, olha, porque você seguiu os caminhos de Acabe, e você não se humilhou, não se arrependeu, eu vou mandar uma doença. Você sabe como é que Georão morre, irmãos? Veio um câncer. A Bíblia diz que Deus mandou falar para ele que viria uma doença nas suas entranhas. Os intestinos saíram. Pode lá, está literalmente assim. As entranhas saíram. Por 2 anos ele ficou com aquelas entranhas para fora. E morreu, diz lá, literalmente, uma morte horrível. E não foi sepultado nos túmulos dos reis. Irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Nós estamos vivendo um tempo muito delicado para a igreja. A igreja está brincando com Deus. Acha que vir nos domingos resolve tudo. Não resolve. Você tem que andar com Deus segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todos os dias. Você tem que temer o que você faz. Você tem que temer as suas alianças. Você tem que temer os seus envolvimentos. Você precisa temer ao Senhor. Deus não se deixa escarnecer. Paulo diz isso ao Gálatas: irmãos, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Amém, meus irmãos? Então, examine-se. Talvez a sua crise esteja aí, e você sabe por onde ela entrou. Talvez você saiba, talvez você não se lembre, mas o Espírito Santo vai te trazer a memória. E você precisa abandonar esse pecado, você precisa abandonar essas alianças, e você precisa voltar-se para Deus arrependido, quebrantado, e se dobrar diante dEle, amar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Então decida obedecer. Obedecer às vezes é muito difícil, mas decida obedecer. Ouviu, Roberto? Obedecer. Baixa a sua cabeça. Amado Espírito Santo, ilumina agora o coração de cada um aqui presente. A crise está aí. O nosso país está em crise por causa das suas falcatruas, das suas alianças com as trevas, com a sua idolatria, com a sua feitiçaria, com o seu coração corrompido pela avareza. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor. E pedimos perdão também como igreja, porque nós temos falhado na nossa missão sacerdotal. Mas, Senhor, nesta manhã, não deixe nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum filho sair daqui nesta manhã sem que o seu coração seja impactado pelo temor do Senhor. E saia daqui, Senhor, para decidir restaurar a aliança com o Senhor e viver debaixo das tuas promessas. Amém? Amém. Então vamos agora convidar.